Pergunta: quem eram os saduceus e os fariseus? Resposta: a Bíblia menciona frequentemente os fariseus e saduceus, especialmente no Novo Testamento, já que Jesus estava em constante conflito com eles. Os fariseus e saduceus formavam a classe espiritual dominante de Israel. Há muitas semelhanças entre os dois grupos, assim como diferenças importantes. Os saduceus durante o tempo de Cristo e do Novo Testamento, aqueles que eram saduceus eram aristocratas. Eles tinham a tendência de ser ricos e de ocupar cargos poderosos, incluindo o cargo de primeiro sacerdote e de sumo sacerdote. Eles também ocupavam a maioria dos 70 lugares do conselho regente chamado de Sinédrio. Eles trabalhavam muito duro para manter a paz através de sempre seguir as decisões de Roma. Israel nesta época estava sob o controle romano e, na realidade, pareciam estar mais preocupados com a política do que com o religioso. Porque eles estavam sempre tentando acomodar os gostos de Roma, e porque eles eram ricos e da classe alta, eles não se relacionavam bem com o homem comum, nem o homem comum os enxergava com alta estima. O homem comum se relacionava melhor com aqueles que pertenciam ao grupo dos fariseus. Embora os saduceus ocupavam a maioria dos lugares no Sinédrio, a história indica que a maior parte do tempo eles tinham que concordar com as ideias da minoria farisaica, já que os fariseus eram os mais populares com o povo. Religiosamente, os saduceus eram mais conservadores na área de doutrina do que os fariseus. Os fariseus enxergavam a tradição oral como tendo autoridade igual à palavra escrita de Deus, enquanto os saduceus consideravam apenas a palavra escrita como sendo de Deus. Os saduceus trabalhavam arduamente para preservar a autoridade da palavra escrita de Deus, especialmente os livros de Moisés, Gênesis até Deuteronômio. Enquanto eles poderiam ser elogiados por isso, eles definitivamente não foram perfeitos em suas opiniões doutrinárias. Segue-se uma breve lista de suas crenças que contradizem as Escrituras. 1. Eles eram extremamente autossuficientes, ao ponto de negar o envolvimento de Deus na vida cotidiana. 2. Eles negaram qualquer ressurreição dos mortos. Mateus 22, 23, Marcos 12, 18, 27, Atos 23, 8, 3. Eles negaram qualquer vida depois da morte, defendendo a crença de que a alma perecia com a morte. Eles acreditavam que não há qualquer penalidade ou recompensa depois da vida terrena. 4. Eles negaram a existência de um mundo espiritual, ou seja, anjos e demônios. Atos 23, 8. Porque os saduceus estavam mais preocupados com a política do que com a religião, eles não se preocuparam com Jesus até quando as coisas chegaram ao ponto de que Jesus iria chamar a atenção indesejada de Roma. Foi a esta altura que os fariseus e saduceus se uniram e planejaram que Cristo fosse morto. João 11, 48, 50, Marcos 14, 53, Marcos 15, 1. Outras passagens que mencionam os saduceus são Atos 4, 1, Atos 5, 17, e os saduceus foram implicados na morte de Tiago pelo historiador Flávio Josefo. Atos 12, 1, 2. Os saduceus deixaram de existir em 70 BC, já que este grupo existia por causa de seus laços políticos e sacerdotais. Quando Roma destruiu Jerusalém e o templo em 70 BC, os saduceus também foram destruídos. Os fariseus, em contraste com os saduceus, os fariseus eram em sua maioria empresários de classe média e, por conseguinte, tinham contato constante com o homem comum. Os fariseus eram muito mais estimados pelo homem comum do que os saduceus.
Apesar de serem uma minoria no Sinédrio, eles pareciam controlar o processo decisório do Sinédrio muito mais do que os saduceus, já que tinham o apoio do povo. Religiosamente, eles enxergavam a palavra escrita como inspirada por Deus. Na época do ministério terreno de Cristo, a palavra escrita teria sido o que é agora o nosso Antigo Testamento. No entanto, eles também enxergavam a tradição oral com a mesma autoridade e tentaram defender sua posição ao argumentar que estas tradições podiam ser traçadas de volta para Moisés. Isso era nada menos do que legalismo. Estas tradições tinham evoluído ao longo dos séculos. Estas tradições acrescentaram à palavra de Deus, e isso era proibido. Deuteronômio 4, 2, Apocalipse 22, 18, 19. Os fariseus procuravam obedecer rigorosamente a estas tradições juntamente com o Antigo Testamento. Os evangelhos abundam com exemplos dos fariseus tratando essas tradições como sendo iguais à palavra de Deus. Mateus 9, 14, 15, 1, 9, 23, 5, 23, 16, 23, Marcos 7, 1, 23, Lucas 11, 42. Ponto. No entanto, eles permaneceram fiéis à palavra de Deus com referência a algumas outras doutrinas importantes. Em contraste com os saduceus, os fariseus acreditavam no seguinte: 1. Eles acreditavam que Deus controlava todas as coisas, mas que decisões tomadas por indivíduos também contribuíam para o que acontecia no curso da vida de uma pessoa. 2. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Atos 23, 6, 3. Eles acreditavam em uma vida depois da morte, com a devida recompensa e punição individual. 4. Eles acreditavam na existência de anjos e demônios. Atos 23, 8. Apesar dos fariseus serem rivais com os saduceus, eles conseguiram colocar suas diferenças de lado em uma ocasião. O julgamento de Cristo. Foi neste ponto que os fariseus e saduceus se uniram para colocar Cristo à morte. Marcos 14, 53, 15, 1, João 11, 48, 50. Embora os saduceus tenham deixado de existir após a destruição de Jerusalém e do templo por serem um grupo em grande parte de natureza política, os fariseus, os quais estavam muito mais preocupados com o estado religioso de Israel, continuaram a existir muito além da destruição de Jerusalém. Na verdade, os fariseus eram contra a rebelião que causou a destruição de Jerusalém em 70 BC, e foram os primeiros a fazer a paz com os romanos depois. Os fariseus também foram responsáveis pela compilação do Mishnah, um documento importante com referência à continuação do judaísmo após a destruição do lugar central de culto, o templo. Tanto os fariseus quanto os saduceus foram muito censurados por Jesus. Talvez a melhor lição que podemos aprender com os fariseus e saduceus é a de não ser como eles. Ao contrário dos saduceus, devemos acreditar em tudo o que a Bíblia diz, incluindo no supernatural e em vida após a morte. Ao contrário dos fariseus, não devemos tratar tradições como tendo igual autoridade com a Escritura, e não devemos permitir que o nosso relacionamento com Deus seja reduzido a uma lista legalista de regras e rituais. Leia mais www.goquestions.org. Web links 2 a 13 x 5 horas 3 metros. Reina o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder. Povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando, e então, diante do Rei dos Reis, tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele redimir. Reina o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder. Povos e nações, todos afluirão
a ouvir o som dos anjos anunciando.